Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma das partidas da Cinquefield Cup 2015, desta vez entre Veselin Topalov, de brancas, e Fabiano Caruana, de pretas. Vamos jogar com a perspectiva do Topalov desta vez. Então, Topalov sai com E4. Caruana responde com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, vamos na Rui Lopes e berlinense. Então, aqui, essa defesa muito comum e vem sendo muito jogada nos torneios recentemente. O Caruana responde com D3, o lance dos três principais, o menos jogado, o principal ou é roque ou é cavalo C3. Então, o terceiro lance mais comum é D3. Ainda foi visto muitas vezes dama E2 aqui. Mas, então, D3, bispo C5, né, o objetivo de desenvolver antes aqui, antes de trancar o bispo após D6, C3, abrindo caminho de fuga para o bispo após o avanço desses peões. Roque, roque, D6, cavalo DB2. Na Rui Lopes é muito comum esse tipo de movimentação do cavalo, para cá, ou após torre E1, para cá, para cá, para cá, ou ainda avançar E3 e esse cavalo fazer isso. Então, espécie de manobras são frequentes. As pretas jogam cavalo E7, também remanobrando seu cavalo. D4, E toma D4, C toma D4 e recuo do bispo. Até aqui tudo muito normal. Torre E1, bispo G4, bem teórica a partida. H3, bispo H5, dama B3, D5 até aqui, E5, tudo seguindo conforme sempre foi jogado. Cavalo D7, nenhuma novidade teórica até aqui. A4, aqui às vezes se vê A5, às vezes se vê A6. Então, ou A6 ou A5, muito frequentes. O Caruana vai jogar A5. E aqui chegamos no momento em que o Topalov joga, em vez de bispo recuando para D3, aproveitando essa boa diagonal aqui, joga dama em D1. Essa mudança aqui vai refletir na partida da seguinte forma. Nesse momento, as brancas tinham uma leve vantagem, de acordo com a posição. Mas após dama D3, o que acontece é que as pretas igualam o jogo. As brancas talvez pensam que esse movimento é um movimento que salva uma jogada. Por exemplo, após peão avançar, peão toma peão, cavalo toma peão e deu cavalo ameaça essa casa. Então a dama já se previne contra isso. Mas o que vai acontecer é que as pretas vão ganhar certa iniciativa. O lance de bispo aqui, costuma ser jogado, né? Justamente evitar o avanço desse peão aqui também, que agora pode ser jogado. Mas o mais comum, então, agora é esse peão vir para C5, já que essa casa aqui está guardada por duas peças, enquanto as brancas só têm uma peça guardando. Mas, novamente, não foi o que foi jogado. O Caruana jogou o cavalo de D em B8,
E aqui, outra, outra jogada de cavalo. Cavalo em B3, embora bispo aqui ainda seja uma boa opção. Mas ok, cavalo B3. As pretas vão jogar cavalo em B6. Essa foi a razão da manobra, né? Essa manobra, desculpem, essa manobra aqui. E agora também estão pressionando este peão. As brancas, por sua vez, podem finalmente jogar o bispo, e é o que farão. Só que dessa vez o outro bispo. Esse bispo aqui. Esse bispo aqui, que pode ir tanto aqui quanto aqui, por alguma razão está sendo mantido pelo Topalov. Vamos então ficar de olho nesse bispo aqui, o que está sendo reservado para o seu futuro. Então a jogada foi bispo de C em G5, e aqui as brancas têm várias possibilidades. A principal delas é cavalo em B4. E é a jogada recomendada, mas pela posição. Contudo, aqui Caruana jogou outro lance, jogou H6, que é um lance que entrega um pouco de vantagem para as brancas. Assim, nada decisivo, mas já estão com vantagem as brancas aqui nesse momento. As brancas precisam recuar o bispo, obviamente, então o bispo vai para H4. O bispo quer manter, então, manter-se na linha da dama, buscando algum tático, quem sabe, né? A dama para evitar esse tipo de coisa. Se move, mas não era preciso. Uma jogada como G5 já faz o bispo sair da linha da dama. Uma jogada suficiente, parece, mas as brancas preferem recuar, preferem mudar a dama de lugar, então dama vem para C8. Aqui as brancas continuam com vantagem, né? Após, após, por exemplo, esse recuo de bispo, as brancas já tinham possibilidade de jogar outras coisas. Vou mostrar para vocês. Vou voltar um pouco à posição. Aqui. Nesse momento aqui, por exemplo, em que o peão ameaça o bispo, as brancas tinham outra possibilidade de jogo. Por exemplo, bispo toma cavalo, peão toma bispo, aqui e agora aqui recua. Nessa posição aqui, as brancas aumentam a sua vantagem sobre as pretas. Após a sequência de jogadas que a gente viu, ah, não mais a vantagem vai diminuir um pouco. Aqui nesse lance, por exemplo, podia ser jogado algo como dama protege, visto que a torre vai atacar. E as torres vão ter que se organizar aqui nessa coluna em que o bispo está, por enquanto, alguma coisa atrapalhando. Essa torre virar para o jogo. Enfim, a posição ficaria assim. Mas não foi por essa linha que os jogadores entraram. Foi jogado H6, bispo H4 e a dama foi para C8. Aqui então, G4. Só que em vez de G4 também nós tínhamos outros bons lances. Por exemplo, retomar essa jogada de bispo toma cavalo, mas outra possibilidade seria o bispo tomar E7. Daí esse cavalo retoma e o bispo fica com essa bela diagonal totalmente dominada. Mas foi jogado G4, bispo vai ter que recuar para G6 aqui e agora sim a torre vem para o jogo. Mais do que na hora.
fazendo esse movimento. Ainda agora a torre pode vir para cá e sem esse cavalo ficar com essa bela linha de jogo. A torre então vem para C3, provavelmente no próximo movimento. Mas essa coluna aqui também é uma bela coluna para dominar, essa coluna semi-aberta aqui. O bispo, que se encontra um pouco encarcerado aqui, pode jogar aqui, um lance bom, pressionando o cavalo, assumindo uma posição central, mas o Caruana opta por jogar bispo em H7, provavelmente para começar o avanço dos seus peões na ala do rei. E dominar também e manter o domínio dessa coluna aqui. Não sei se foi o melhor lance, acho que avançar seria melhor, mas nesse momento as brancas estão certamente com a iniciativa e olhando só a posição das peças, né, estão muito mais avançadas do que as pretas. Já tem duas peças do meio do tabuleiro para frente e estão muito bem, muito jogo cada uma. As pretas estão um pouco encarceradas, podemos dizer assim. Aqui as brancas têm vários lances, cavalo em C5, talvez seja o principal deles, botando o cavalo num lugar muito bom do tabuleiro, e para tirar ele daqui só com uma troca de bispo por cavalo que para as pretas é pior, sempre pior no final do jogo, porque essa aqui é uma posição aberta e no final do jogo aberto os bispos são melhores, então seria pior, teria que fazer vários movimentos até avançar esse peão aqui. Então agora o bispo está numa posição muito boa. Só que o jogado, uh, o cavalo ia ficar numa posição muito boa. O bispo já está numa posição muito boa, então as brancas vão ter duas peças muito boas. E para serem tiradas daqui vai ser muito difícil. As brancas, contudo, não jogam agora o cavalo aqui e retiram o seu bispo de H para G3. Esse lance já devolve bastante a vantagem das brancas para as pretas. Ainda mantém um pouco de vantagem, mas as pretas ainda estão um pouco atrás. Cavalo B4, melhor lance aqui das pretas. E aqui as brancas podem jogar aqui, aqui, dois bons lances. E foi jogado. Torre E3, botando a torre para atuar ainda mais no tabuleiro. Aqui temos o avanço do peão, motivo do recuo desse bispo, né? Tá mais do que na hora. Ou ainda a razão desse cavalo ter vindo para cá, que é vir para cá pressionar a torre. Essa também seria uma possibilidade de jogo. Por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Eu ia dar o exemplo do G5 aqui, mas vamos seguir na posição. Cavalo A2, torre volta para A1, cavalo B4 e após essa série de lances que parece ser meio inúteis, a torre poderia vir para cá, ocupando essa coluna que está muito boa. Só que as brancas jogam cavalo em E1. Então, agora o cavalo também vai remanobrar para afastar esse cavalo chato que está no campo branco. Percebo que agora as pretas já estão um pouco mais avançadas. Por conta das brancas permitirem um pouco de jogo para as pretas. Então, as pretas têm que pensar em um plano logo. Pode ser um plano na área do rei, com avanço de H5, ou de repente dama em E6,
melhorando a posição da dama. Sempre melhorar as posições é uma boa, quando tu não tem alguma coisa muito concreta, algum plano. E as pretas aqui precisam achar algum plano para recuperar a posição. Ou ainda jogar o que foi jogado, que é cavalo de E em C7. Em C6, desculpem. Aqui. Muito bem. Esse lance também é um lance que não ajuda a posição das pretas. As pretas agora estão novamente recuperando a sua vantagem. Não é um lance ruim, com certeza, mas agora as brancas têm a chance de começar o seu avanço dos peões na ala do rei. Olha só, como os peões brancos estão avançados. Está vindo um grupo de 5 peões contra os 3 peões pretos. Além do mais, esses peões estão apoiados pela torre, por um bispo aqui. Uh, essa dama também está ajudando. E o bispo voltando aqui também já colabora. Então nós temos um ataque muito forte se preparando por parte do Topalov. Vamos ver como então esse, esse ataque vai se concretizar ou não. Outra jogada que poderia acontecer é a torre, né? Assumindo essa coluna semi-aberta. Ou ainda ah, o lance jogado. O lance jogado não é o melhor lance e acaba sendo bem pior do que esse de torre e esse do peão e devolve novamente a vantagem. Ainda mantém um pouco de vantagem, mas devolve a vantagem para as pretas, que é dama em D2. Dama D2 não é um lance bom, pelo menos é bom, mas não tão bom quanto. Então, Topalov, algumas jogadas vem jogando o segundo ou terceiro melhor lance e permitindo ao Caruana jogar lances melhores. Então, o Caruana não está também ou jogando os melhores lances, mas os erros do Topalov estão sendo maiores, digamos, do que os do Caruana. O Topalov não está encontrando os melhores lances. Esse está sendo um grande problema. Aqui o Caruana pode jogar um lance como H6, um lance que obriga as, as brancas a mexer o bispo, porque após a troca essa coluna aqui vai ficar muito fraca, por exemplo, ou obriga ela a jogar alguma coisa como bispo, mas não foi o jogado, né? Aqui foi jogado o cavalo. Após a dama, o lance jogado não foi o peão. Esse peão aqui também muito bom de ser jogado. Sempre pressionando esse peão em H, que pode deixar a posição das brancas muito fracas. Por isso antes o avanço de F4 seria bom, né? Mas o Caruana insiste em devolver a vantagem para as brancas e joga essa dama em E6. Agora nós temos uma batalha, parece, entre quem quer devolver a vantagem para quem. Topalov ainda possui esse lance aqui que eu já havia mencionado para vocês, mas obviamente que ele não vai jogar o melhor lance. Essa partida é irregular aqui. Topalov vai jogar bispo toma cavalo. Bispo toma cavalo dessa vez. Dessa vez, desculpem, devolve sim a vantagem para as pretas e devolve bem. Mas obviamente o Caruana não vai simplesmente tomar com o cavalo e recuperar a vantagem. Não, ele tem que tomar com a dama, devolvendo a vantagem para o Topalov. Esse jogo está então nesse momento. Finalmente o Topalov encontra o melhor lance, que é a torre C3. A dama precisa sair e vai para a casa menos indicada, obviamente. Em vez de vir para cá, ela vem para a dama em E6. Dama em E6, então aumentando a vantagem das brancas. Esse jogo de pequenos detalhes aqui
Depois, quando eles analisarem no computador, certamente vão ficar muito bravos, bravos consigo mesmo, né? Por exemplo, esse lance de F4 aqui que tá pedindo para ser jogado e ele não é jogado de jeito nenhum pelo Topalo, que joga, por exemplo, agora joga esse cavalo em G2. Esse é o lance do Topalo. Bom, de qualquer forma não é ruim porque finalmente ele viu esse avanço de peão e está já preparando, de repente, alguns movimentos nessa ordem. Ahn, então agora o jogo vai se voltar para a ala do rei, eu acho. Aqui, as pretas jogam ahn, quase o melhor lance, em vez de jogar F5, parando o avanço do peão, elas vão jogar um lance um tanto quanto estranho, que vai dar toda a vantagem do mundo para as brancas. Depois desse lance, as brancas ganham quase dois peões com essa vantagem, que é o lance F6. F6 aqui permite, por exemplo, muitas situações. Ahn, Pensando bem, na verdade não, porque eu tava olhando aqui para as flechinhas, eu tava considerando que o peão estava em F. Por exemplo, se não fosse, vou mostrar para vocês por que a vantagem, né? Se não fosse o cavalo ali, o peão tivesse aqui, após esse lance F3, poderia ter algo como peão avança, e a dama não pode aqui recuar. Por exemplo, se dama recua, o peão avança mais uma vez. Então, a dama não pode avançar. As pretas são obrigadas aqui nessa posição a tomar com o bispo. Essa tem que ser o lance. Das brancas avançam com o peão, dama toma peão e foi uma peça por dois peões. As brancas vão continuar tomando aqui e esse seria o jogo. Isso se aquele peão tivesse sido avançado. Era essa a sequência que eu tinha em mente. Vamos voltar aqui à posição então. Dama avança, bispo, toma, torre. E aqui é jogado o cavalo. E aqui F6. Então aqui não está tão ruim quanto eu falei. Estaria ruim se esse peão estivesse em F6, mas de qualquer forma foi bom porque a gente viu como seria o jogo se tivesse esse peão aqui em F4 e essa opção tivesse sido jogada. Então vamos voltar. Aqui a vantagem está com as brancas, que podem jogar algo como cavalo aqui, pressionando essa dama. Essa dama aqui vai ser o próximo alvo de ataque, mas não é jogado isso. O lance jogado é cavalo em F4, pressionando a dama por outro lado. Novamente, ele seria melhor antes avançar este peão. Mas esse cavalo já tinha sido movido para essa razão, então aqui estamos pressionando a dama com ele. A dama precisa recuar, mas como esse aqui não é. Como esse cavalo aqui teria sido bem melhor, aqui ele está protegido por um peão e aqui por uma peça, as pretas recuam, mas já estão novamente com a vantagem do jogo. Conseguem, conseguem recuperar a vantagem e após o cavalo avançar para F4, as pretas podem naturalmente manter a vantagem, só recuando a dama para cá. Só que, obviamente, como a gente está vendo nessa partida também, as pretas têm que devolver a vantagem para as brancas, senão a partida não fará o menor sentido. Então, dama em D7, novamente dando vantagem para as brancas, que podem jogar agora algo como cavalo E7, por exemplo, e atuar sobre esses dois peões. Mas a jogada também não foi essa. A jogada escolhida pelas brancas foi uma jogada que também vai devolver a vantagem para as pretas, que é peão em E6. Essa jogada, que exige mais um lance de movimento da dama,
Dama agora em E7. ah, um pouco tranca um pouco a posição, as preferências da branca, das brancas, né? Mas mantém também esse cavalo aqui pressionando esse importante peão que não está protegido, né? Se ela tivesse vindo aqui, então não teria esse lance. Então, né, só tentando pensar mais ou menos o que pode ter explicado o avanço desse peão por parte do Topalo. A dama então vem para esse 7 e agora vem um lance de torre. O melhor lance seria esse cavalo vindo para cá. O Topalo vai jogar torre de E, desculpem, a torre de A em E1 para devolver a vantagem para as pretas. Aqui, mas ao mesmo tempo ocupando essa bela coluna aqui. As pretas jogam F5, lance correto, e agora nós temos o cavalo que antes era para ter sido jogado aqui e que agora ah, pode ser jogado indo não sendo jogado novamente. O que vai acontecer é o outro cavalo ir para C5. O lance que anteriormente teria sido uma boa jogada. Agora as pretas estão com muita vantagem, estão com um peão quase de vantagem e podem jogar peão, podem jogar bispo toma cavalo, embora essa jogada seja melhor, e é o que vai acontecer. O bispo vai tomar o cavalo. Por quê? Porque obviamente não é a melhor jogada. Se fosse a melhor jogada, seria muito fácil, né? As pretas precisam entregar um pouco de vantagem para as brancas. Aqui o melhor teria sido, obviamente, o peão tomar o bispo. Não vai ser o que acontece, a torre precisa tomar o bispo para devolver a vantagem para as pretas. Parece piada, né? Mas é realmente o que aconteceu na partida. C6 por parte das brancas. E aqui agora as brancas podem finalmente tomar esse peão. Mas não vai ser o que vai acontecer. E vai ter um lance inexplicável aqui do Topalov, que é torre C3. Por quê? Bom, pensando talvez em somar ela ao ataque. Aqui, não sei. Mas a questão é que agora as pretas têm um belo lance, que é o lance que foi jogado. G5. Um bom lance. Aqui as brancas podem tomar, ignorando esse cavalo. Durante a partida ele vai vir para G2. Mas se as brancas quisessem seguir, teria acontecido isso. Peão toma peão. Bispo toma peão. E agora cavalo recua. Após isso, bispo poderia ganhar o peão aqui, que está livre de novo. Peão avança. Torre tenta trancar o avanço do peão. Peão toma peão. Dama toma peão. E dama, pode tomar dama, por exemplo, sei lá. Torre toma dama. E aqui as brancas têm vantagem, só que a vantagem é. As pretas têm vantagem, só que é uma vantagem que não chega a ser de um peão. Agora, se a gente voltar à posição, esse recuo escolhido pelo Topalov de cavalo vai entregar muito mais do que um peão para as pretas. Se antes parecia ruim, agora vai estar muito pior. Esse lance de cavalo vai permitir simplesmente o avanço de F4. E F4 aqui vai encarcerar totalmente esse bispo. Agora as brancas precisam entregar uma peça. Melhor seria entregar esse bispo. Mas o Topalov entrega o cavalo. G toma F. Bispo toma F. E agora cavalo D3. Olha só a situação das pretas, das brancas agora. Agora elas estão com dois peões de desvantagem por conta de tiveram que entregar uma peça e capturaram menos do que aquela peça.
E agora jogaram esse cavalo aqui em D3, que pode ser simplesmente tomado pela torre, que vai ser o que vai acontecer. Tomando esse cavalo pela torre, nós temos o bispo que cobre a casa, recuperando a peça, obviamente, e bispo toma H6. De tudo isso, daquele recuo do cavalo, resultou essa série de trocas que terminam com as brancas com 2 pontos a menos. O lance escolhido pelas brancas agora é torre em F3. Bom, esse lance aqui, torre em F3, é um lance também não tão bom. Só me desculpem aqui que eu tô pensando no próximo lance das pretas, né? E misturei com o próximo lance das brancas. As brancas vão jogar aqui e agora as pretas vão jogar em F3. Eu misturei a jogada das brancas com a jogada das pretas. Então é isso. Torre F3 agora, torre E3, torre toma E3, dama toma E3, dama H7 e F3. Esse lance F3 também, outro lance por parte de Topalov, um, que vai entregar vantagem. O melhor aqui teria sido dama cheque, dama precisa defender e trocam-se as damas e a posição das brancas melhora um pouco. Com F3 jogado, o que vai acontecer é a torre em E8. Agora nós temos o ataque da torre ajudado pela dama. Antes a gente poderia ter eliminado essa possibilidade. Então o jogo segue com H4 por parte das brancas. De qualquer forma, essa troca vai acontecer daqui a pouco. E agora o jogo vai seguir se encaminhar para o seu final. Dama G6, E7, dama D6, buscando, né, capturar o peão. Bispo F4, dama toma E7, dama toma D3, dama E1 cheque, dama F1, dama toma dama, rei toma dama, rei F8, bispo E5, torre toma F3, rei G2, torre B3, H5, torre toma B2 com cheque, rei G3, B5, A toma B5, torre toma B5. E aqui está perdido e o Topalov desiste. O vídeo ficou um pouco longo aqui, mas espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.